Depois, Moisés pegou toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado e os 2 rins, com a gordura que há sobre eles, e os fez fumegar no altar. Então fez com que o restante do novilho, o couro, a carne e o excremento fosse queimado com fogo fora do acampamento, assim como Jeová lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o abateu então e aspergiu o sangue em todas as laterais do altar. Ele cortou o carneiro em pedaços e Moisés fez fumegar a cabeça, os pedaços e a gordura. Ele lavou os intestinos e as pernas do carneiro com água e Moisés fez o animal inteiro fumegar no altar. Foi uma oferta queimada de aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Então ele trouxe o segundo carneiro, o carneiro para a ordenação, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o abateu, pegou um pouco do sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. A seguir, Moisés fez os filhos de Arão se aproximar, e em cada um deles pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Mas o restante do sangue Moisés aspergiu em todas as laterais do altar. Pegou então a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado e os 2 rins com a gordura que há sobre eles e a perna direita. E do cesto dos pães sem fermento que estava perante Jeová, ele retirou um pão em forma de anel, sem fermento, um pão em forma de anel feito com azeite e um pão achatado. Então ele os colocou sobre os pedaços de gordura e sobre a perna direita. Em seguida, pôs todas essas coisas nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e começou a movê-las para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então Moisés as tirou das mãos deles e fez tudo fumegar no altar, por cima da oferta queimada. Foi um sacrifício de ordenação, de aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová. Moisés pegou então o peito do carneiro e o moveu para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Essa parte do carneiro, para a ordenação, se tornou a porção de Moisés, assim como Jeová lhe havia ordenado. E Moisés pegou um pouco do óleo de unção e um pouco do sangue que estava no altar e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os filhos de Arão, que estavam com ele e suas vestes. Assim ele santificou Arão e suas vestes, e os filhos dele, e suas vestes. Moisés disse então a Arão e a seus filhos: cozinhem a carne à entrada da tenda de reunião, e ali a comerão com os pães que estão no cesto da ordenação, assim como me foi ordenado. Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão vocês queimarão com fogo. Não se afaste da entrada da tenda de reunião por 7 dias, até se completarem os dias da sua ordenação, porque levará 7 dias para ordená-los como sacerdotes. O que se fez hoje é o que Jeová ordenou que fizéssemos, a fim de fazer expiação por vocês. Vocês ficarão à entrada da tenda de reunião dia e noite por 7 dias, e cumprirão as suas obrigações para com Jeová, para que não morram, pois assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que Jeová havia ordenado por meio de Moisés. No 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Ele disse a Arão: pegue um bezerro como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada, ambos sadios, e apresente-os perante Jeová. Mas você dirá aos israelitas: peguem um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um carneirinho, ambos de 1 ano e sadios, para oferta queimada, um touro e um carneiro para o sacrifício de participação em comum, a fim de sacrificá-los perante Jeová, e uma oferta de cereais, misturada com azeite, pois hoje Jeová lhes aparecerá. Assim levaram para diante da tenda de reunião aquilo que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia aproximou-se então e ficou de pé perante Jeová. E Moisés disse: isto é o que Jeová ordenou que fizessem, para que a glória de Jeová apareça a vocês. Moisés disse então a Arão: aproxime-se do altar e apresente a sua oferta pelo pecado, e a sua oferta queimada, e faça expiação por si mesmo e por sua casa. Depois apresente a oferta do povo, e faça expiação por eles, assim como Jeová ordenou.
Arão aproximou-se imediatamente do altar e abateu o bezerro da oferta pelos seus próprios pecados. Então os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, e ele mergulhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o restante do sangue junto à base do altar. Ele fez fumegar no altar a gordura, os rins e a membrana gordurosa do fígado do animal, oferecido como sacrifício pelo pecado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. E ele queimou a carne e o couro no fogo, fora do acampamento. Depois abateu a oferta queimada e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu em todas as laterais do altar. Eles lhes entregaram os pedaços da oferta queimada junto com a cabeça, e ele os fez fumegar no altar. Além disso, ele lavou os intestinos e as pernas do animal, e os fez fumegar sobre a oferta queimada no altar. Arão apresentou então a oferta do povo, pegou o bode da oferta pelos pecados do povo e o abateu, e fez com ele uma oferta pelo pecado, assim como havia feito com o primeiro animal, e apresentou a oferta queimada e a ofereceu segundo o procedimento normal. A seguir, apresentou a oferta de cereais. Ele encheu a mão com uma porção da oferta e a fez fumegar no altar, além da oferta queimada da manhã. Depois abateu o touro e o carneiro do sacrifício de participação em comum, que era para o povo. Então os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu em todas as laterais do altar. Quanto aos pedaços de gordura do touro, a cauda gorda do carneiro, a gordura que envolve os órgãos internos, os rins e a membrana gordurosa do fígado, eles colocaram todos esses pedaços de gordura sobre o peito dos animais. Depois disso, ele fez os pedaços de gordura fumegar no altar. Mas o peito e a perna direita dos animais, Arão moveu para frente e para trás como oferta movida perante Jeová, assim como Moisés havia ordenado. Então, depois de fazer a oferta pelo pecado, a oferta queimada e o sacrifício de participação em comum, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou-os e desceu. Por fim, Moisés e Arão entraram na tenda de reunião, depois saíram e abençoaram o povo. Então a glória de Jeová apareceu a todo o povo. E saiu fogo da parte de Jeová e consumiu a oferta queimada e os pedaços de gordura no altar. Todo o povo viu isso. Eles começaram a gritar e se prostraram com o rosto por terra. Mais tarde, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário e colocaram nele brasas e incenso sobre as brasas. Então ofereceram perante Jeová fogo ilícito, o que ele não lhes havia ordenado fazer. Então saiu fogo de diante de Jeová e os devorou, de modo que morreram perante Jeová. Moisés disse a Arão: Isto é o que Jeová disse: Eu serei santificado entre os que estão próximos a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão permaneceu calado. Assim Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venham aqui, tirem seus irmãos de diante do lugar santo e levem-nos para um lugar fora do acampamento. Portanto, eles foram e levaram os corpos ainda com as vestes compridas para um lugar fora do acampamento, assim como Moisés lhes ordenou. Então Moisés disse a Arão e a seus outros filhos, Eleazar e Itamar: Não deixem seu cabelo ficar descuidado, nem rasguem suas roupas, para que não morram e para que Deus não fique indignado com toda a assembleia. Seus irmãos e toda a casa de Israel chorarão por aqueles que Jeová destruiu pelo fogo. Não se afaste da entrada da tenda de reunião, senão vocês morrerão, pois o óleo de unção de Jeová está sobre vocês. Assim fizeram o que Moisés ordenou. Então Jeová disse a Arão: Não beba vinho nem outras bebidas alcoólicas, nem você nem seus filhos, quando forem entrar na tenda de reunião, para que não morram. É um decreto permanente para todas as suas gerações. Isso é para fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, e entre o que é impuro e o que é puro, e para ensinar aos israelitas todos os decretos que Jeová lhes falou por meio de Moisés. Moisés falou então a Arão, e a Eleazar e Itamar, os filhos que lhe restaram: Das ofertas feitas por fogo a Jeová, pegue o que sobrou da oferta de cereais, façam pães sem fermento e comam-nos perto do altar, porque é algo santíssimo. Vocês devem comê-los num lugar santo, porque é a porção concedida a vocês e a seus filhos, das ofertas feitas por fogo a Jeová, pois isso é o que me foi ordenado. Vocês também comerão no lugar puro o peito apresentado como oferta movida e a perna apresentada como porção sagrada, vocês, seus filhos e suas filhas. Porque essas partes
dos sacrifícios de participação em comum dos israelitas foram dadas a vocês e a seus filhos como porção concedida. Junto com as ofertas de gordura feitas por fogo, eles trarão a perna apresentada como porção sagrada e o peito apresentado como oferta movida, a fim de mover a oferta movida para frente e para trás perante Jeová. Essa será a porção concedida a você e a seus filhos, permanentemente, assim como Jeová ordenou. Então Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e descobriu que ele tinha sido queimado, de modo que ficou indignado com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que restaram, e disse: Por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo, visto que é algo santíssimo? Ele não a deu a vocês para que respondam pelo erro da assembleia e façam expiação por eles perante Jeová? Vejam, o sangue da oferta não foi levado para dentro do lugar santo. Vocês certamente deviam tê-la comido no lugar santo, assim como me foi ordenado. Arão disse a Moisés: Hoje eles apresentarão a oferta pelo pecado e a oferta queimada perante Jeová. E ainda assim essas coisas aconteceram comigo. Se hoje eu tivesse comido da oferta pelo pecado, será que isso teria agradado a Jeová? Ao ouvir isso, Moisés ficou satisfeito. Então Jeová disse a Moisés e a Arão: Digam aos israelitas, dos animais terrestres, estes são os que vocês podem comer.